Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um filme que é considerado até hoje um dos maiores clássicos de terror dos anos 70 e continua despertando curiosidades não só pela trama, como também por fatos misteriosos que envolvem os bastidores do projeto, que são tão bizarros e macabros quanto o próprio filme O Exorcista. Só que antes de contar todos os fatos bizarros envolvendo o filme, não só quanto aos bastidores, como também quanto à repercussão do filme pelo mundo todo e também pelo Brasil, que deu muito o que falar, eu vou falar um pouco como veio essa história, que inclusive é baseada também em um caso real. Vou falar um pouco como surgiu o filme e quem está por trás desse projeto. Bom, O Exorcista é um filme que teve a sua primeira versão lançada no ano de 1973, que inclusive foi um grande sucesso de bilheteria e foi também muito aclamado pela crítica. Ele é baseado no livro homônimo de William Peter Blatty, que foi publicado em 1971 e narra mundialmente a famosa história de possessão de uma garota chamada Regan McNeil. A história, inclusive, é inspirada em um caso real de exorcismo que ocorreu em 1949 de um garoto de 13 anos conhecido pelo pseudônimo de Robert Merrin. Em breve eu vou trazer também um vídeo contando sobre essa história real que inspirou o filme, tá? Enfim, o livro inclusive é considerado pela Igreja Católica o relato mais completo de um exorcismo desde a Idade Média. O autor do livro assumiu o roteiro do filme e a direção ficou por conta de William Friedkin, que inclusive havia acabado de ganhar o Oscar de melhor diretor pelo filme Operação França do ano de 1971. Naquele ano, o diretor estava no lançamento daquele filme no qual foi premiado, quando encontrou o escritor William Peter Blatty e recebeu de presente das mãos dele o livro O Exorcista I, que tinha acabado de ser lançado nas livrarias e já estava dando algum burburinho por seu conteúdo pesado sobre uma garotinha que era supostamente possuída pelo demônio na cidade de Georgetown. O cineasta, que ficou muito fascinado com o livro, se empolgou tanto com a história e com a possibilidade de filmá-la, que procurou William Peter Blatty novamente para que ele escrevesse um roteiro adaptado da publicação. E foi então que nasceu um projeto de grande sucesso, que foi o filme O Exorcista. Apesar da recepção do público ter sido grandiosa e do trabalho do elenco ter sido impactante, ninguém esperava o status que a crítica daria ao filme. O Exorcista foi premiado com o Oscar de melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som. O filme ainda foi indicado em mais 8 categorias, uma delas a de melhor atriz coadjuvante pela interpretação de Linda Blair. Agora eu vou entrar na parte assustadora do caso do filme. Primeiro eu vou falar sobre a repercussão que ele gerou pelo mundo todo e por fim eu vou mencionar fatos bizarros que aconteceram nos bastidores. Há quase 50 anos atrás, o filme impactou o público antes mesmo dele ser lançado, pois o primeiro trailer teve que ser alterado por ser considerado muito assustador. A prévia original trazia cenas em preto e branco com uma trilha intensa, na qual era apresentado o comportamento sinistro da Regan, personagem de Linda Blair, que entrou para a história do cinema como a famosa jovem possuída pelo demônio. Se só o trailer já deixou os espectadores com medo, imagine então depois que o filme foi lançado nos cinemas. Inclusive, esse foi o primeiro longa a ser exibido simultaneamente em diversas salas nos Estados Unidos. E o impacto que o filme gerou no público foi tão grande que muitas pessoas até fugiam do cinema no meio do filme, de tão aterrorizante que ele foi. E, portanto, muitas pessoas acabavam ficando sem saber como a história terminava. Ainda assim, o filme atraiu uma multidão de curiosos pelo mundo todo que queria descobrir como o terror havia sido retratado de uma forma tão peculiar como no filme O Exorcista, que inclusive teve uma repercussão negativa em alguns países.
No Reino Unido, por exemplo, a exibição do filme chegou a ser proibida por alguns conselhos municipais, mas para atender a demanda da população que queria assistir ao filme, foi criado o Exorcist Bus Trip, que era uma organização destinada a viagens para levar o público britânico para assistir ao filme em algumas localidades onde era permitido que ele fosse exibido. Aqui no Brasil, o impacto também não foi diferente, tanto que o turismo em algumas cidades do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, Sorocaba e Franca, que na época ainda não possuíam sala de cinema ou cópias do longa, também foi mobilizado para atender a população que queria assistir ao filme por meio de viagens para a capital, um dos poucos lugares onde existiam salas de cinema. E também é importante lembrar que o filme foi lançado em plena época de ditadura militar aqui no Brasil, o que fez com que o filme também passasse pela censura. Em julho de 1974, o Jornal do Brasil anunciou que o filme O Exorcista foi censurado, porém o longa acabou sendo liberado por meio da intervenção de um padre que representava o arcebispo de Brasília. Ele assistiu a uma sessão e afirmou que não tinha nada de muito profano no filme. A estreia comercial aqui no Brasil aconteceu em novembro e as primeiras sessões no cinema brasileiro foram marcadas pela mesma bagunça que aconteceu nos outros países, empurra-empurra e desmaios. Ainda de acordo com o Jornal do Brasil, uma adolescente de 16 anos tentou entrar em uma das exibições no cinema, sendo que a censura era de 18 anos. Ela acabou caindo e sendo pisoteada pela multidão. O espectador disse na época ao jornal que estava todo mundo muito ouriçado. As confusões e as filas enormes também foram justificadas pelo medo da censura voltar atrás e acabar cortando as partes mais emocionantes do filme. Uma reportagem do Jornal do Brasil afirmava que as pessoas queriam ser as primeiras a assistir ao filme para que o impacto não fosse aliviado com o passar dos dias. Agora eu vou chegar na melhor parte desse vídeo, que é sobre o set, o terror nos bastidores, que pelo jeito estavam tão possuídos quanto a personagem principal do filme. Só que antes de falar sobre essa parte, eu vou contar só um detalhe. O diretor do filme revelou na época que não acreditava tanto em histórias sobrenaturais, mas como retratava forças ocultas em seu projeto, ele provavelmente presumiu que seria melhor prevenir do que remediar. Antes das gravações do filme, ele chegou a pedir para um padre jesuíta chamado Thomas Birmingham exorcizar o set das filmagens. O padre no início se recusou a atender esse pedido, mas depois acabou abençoando o local e a equipe. E mesmo assim, não deixou de ocorrer fatos misteriosos e bizarros que ainda cercam o espaço onde as gravações ocorreram. Para começar, certa vez, aconteceu um incêndio inexplicável que destruiu quase todo o set. O curioso é que um cômodo em específico não foi atingido pelo fogo. Por que será? O cômodo em questão era o quarto onde foi gravada a maior parte das cenas em que a Regan aparece possuída. Um incêndio misterioso não só assustou todos os envolvidos das gravações, como também causou um atraso no cronograma do projeto. Isso fez com que as filmagens, que deveriam durar 85 dias, chegassem ao total de 200 dias de produção. Agora eu vou falar dos fatos aterrorizantes envolvendo o elenco. Se o set estava amaldiçoado, isso não é um fato comprovado, embora pareça que sim. Então, eu vou citar agora alguns fatos assustadores envolvendo o elenco de O Exorcista. Alguns acidentes bizarros marcaram as gravações, como o trauma vivido pela atriz Ellen Butt, que fazia o papel da mãe da garotinha possuída. Alguém aqui se lembra do momento em que a personagem é arremessada no chão durante o filme? O grito de dor da intérprete da personagem é real. A atriz sofreu uma versão irreversível na coluna vertebral enquanto gravava a cena em questão. Na ocasião, o diretor William Friedkin amarrou uma corda na atriz, que foi violentamente puxada contra a parede. E por falar em acidentes, 2 carpinteiros do cenário também se acidentaram durante as gravações. Um deles cerrou o dedão do pé e o outro quase cortou a metade da própria mão. Além desses incidentes que eu acabei de contar, também ocorreram mortes misteriosas envolvendo o elenco. Jack McGowan, por exemplo, foi o primeiro a morrer dentro e fora da trama. Ele faleceu misteriosamente por complicações de uma pneumonia algumas semanas depois de ter gravado a morte de seu personagem. Além de Jack, outras 9 pessoas ligadas ao longa também faleceram de forma suspeita. Entre eles,
Wesley Malliros, que era avô da atriz Linda Blair. Ele era um dos especialistas em efeitos especiais e um dos seguranças do estúdio. Além disso, um vigia noturno dos cenários foi morto a tiros enquanto fazia a ronda. Um dos responsáveis por refrigerar o quarto também morreu de maneira suspeita. E também tem a esposa de um assistente de câmera que estava grávida na época. Ela perdeu o bebê. E para deixar as cenas com um ambiente aterrorizante, o diretor optou por construir os cenários dentro de uma enorme câmara refrigeradora. Não é à toa que quase todos os atores ficaram com pneumonia. Entre os que saíram são e salvos do projeto do filme, existe outro mistério que cerca o elenco. Paul Bateson, que era técnico de raio-x e figurante que fez uma breve aparição no filme, é suspeito de ser um serial killer na vida real. Olha que coisa! O ator foi condenado pelo assassinato de Addison Verrill e a polícia americana acredita que ele pode estar por trás de mais de 6 casos de homicídio. Entretanto, até hoje não foi comprovada a participação dele nos outros crimes. Outro fato bizarro envolvendo o elenco é sobre os gritos aterrorizantes da personagem de Linda Blair. Só que, na verdade, esses gritos não eram da atriz, e sim gemidos feitos da mixagem de porcos quando são enviados para o abate. Outro fato envolvendo a atriz é que uma de suas cenas clássicas do filme O Exorcista quase foi cortada do roteiro, que é quando a cabeça da personagem gira em 360 graus. Inclusive, o autor e roteirista William Brady não queria que essa cena entrasse para a produção por ser considerada muito forte. Só que, por insistência do diretor, essa cena se manteve e isso acabou fazendo com que o filme se consolidasse como um dos clássicos de terror. Of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! E apesar de seu nome não ser falado no filme, o demônio que atormenta a jovem Regan chama-se Pazuro, que é uma das milhares alcunhas usadas para identificar o capiroto. Pazuro, na verdade, é o nome do rei dos demônios da mitologia assíria e babilônica. Na verdade, era comum que o povo dessa época o temesse e pedisse ajuda em tempos difíceis. Quanto ao papel do demônio Pazuro, quem fazia a voz dele era a atriz Mercedes McCambridge, que era bastante conhecida por participar de diversos filmes dos anos 50 e 60. Inclusive, de início, o nome dela não foi colocado nos créditos do filme e por isso ela chegou a processar o Warner Bros. Posteriormente, seu nome foi incluído no projeto. E para fazer a dublagem do demônio, McCambridge ingeriu ovos crus, fumou alguns cigarros e tomou bastante uísque. Em suas gravações, ela ainda se mantinha presa a uma cadeira para parecer que o demônio realmente estava lutando para se soltar. Já o ator Jason Mille, que interpretava o Padre Carras, costumava passar perto de um seminário jesuíta durante as filmagens. Certo dia, um velhinho lhe deu uma medalha e disse: "Sabe o que é isso? É um conceito do século XV. Se você fizer algo para o diabo, ele certamente vai te pedir retribuição ou vai tentar impedir o que você está fazendo até que você peça a ele." 3 dias depois, ao passar novamente pelo seminário, o ator viu um caixão na sala e reconheceu o corpo do mesmo velhinho que havia lhe dado aquela medalha. E por fim, a atriz Linda Blair também se machucou nas filmagens, nas cenas em que ela era jogada violentamente na cama quando a personagem estava sendo possuída. E devido ao seu papel no filme, a jovem também recebeu uma série de ameaças de morte, principalmente de grupos religiosos, o que fez com que a Warner Bros. Contratasse seguranças para acompanhá-la. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi sobre curiosidades sinistras por trás do filme O Exorcista, que é um dos maiores clássicos, né, do terror. Inclusive, quem me pediu esse vídeo, me pediu esse tema, foi um inscrito que deixou nos comentários para mim, inclusive. Beijo para ele. E se você que está me assistindo quiser me sugerir algum tema para eu pesquisar, mais voltado assim para essa parte sinistra, macabra, sobre algum filme, alguma série, pode até ser sobre algum artista famoso também, pode deixar nos comentários, me peça nos comentários, tá? Fique à vontade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!